Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Lu Carvalho e no vídeo de hoje, reinterpretando a si mesmo. Cada pessoa vê o mundo através de lentes diferentes, de tal forma que cada um percebe de maneira diferente uma determinada situação. O que produz efeito em nossas emoções são a nossa percepção e as nossas interpretações, e não a situação em si. Ao mudar a interpretação de uma situação, ela perde a aparência negativa. Vamos entender melhor. E se você já está gostando desse vídeo, te convido a deixar o seu like e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, porque assim você ajuda o canal a crescer e levar esse conteúdo para mais pessoas. Vamos ao vídeo. Episódio 9 da série O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Quando não resolvido, o passado destrói a nossa vida. Ele enterra nossos dons especiais, nossa criatividade e nossos talentos. E quando essas partes de nós mesmos não são recuperadas, ficam estagnadas dentro de nós. Em vez de as usarmos em harmonia com nosso mundo, nós as empregamos contra ele. Julgamos estar furiosos com o mundo e queremos mudá-lo, na expectativa de que, se ao menos ele fosse diferente, seríamos capazes de viver nossos sonhos. Mas somos nós que precisamos mudar. Estamos com raiva de nós mesmos por não persistirmos, por não honrarmos a força divina que existe dentro de nós, por não permitirmos nos expressar tão verdadeiramente quanto de fato desejamos. Acreditamos estar bravos com os nossos pais porque eles nos reprimiram no princípio de nossa vida. Na realidade, estamos com raiva de nós mesmos por perpetuar aquela repressão. É como se há muito tempo atrás alguém nos tivesse posto em uma jaula. E embora ela já não exista há bastante tempo, nós ainda tivéssemos a sensação de estar lutando contra suas grades imaginárias. As jaulas são limitações que nos impusemos, as dúvidas que nutrimos em relação a nós mesmos e o nosso medo. Aprendemos que é uma tarefa difícil ir atrás dos nossos sonhos, mas talvez ainda não tenhamos percebido que é até mais difícil viver dia após dia, sabendo que não os estamos perseguindo. Nós somos deixados vazios de desejo, que é a chave do preenchimento do nosso potencial espiritual. Ficamos com o desespero, que cresce lentamente e se expressa em nosso corpo na forma de doenças, em nossa psique como fúria. Se não quisermos fazer as pazes com o passado, nós simplesmente lançaremos nossa fúria e nosso desespero no futuro. A força para olhar com clareza seu passado e recuperar aspectos seus que em algum momento você rejeitou está dentro de você. Basta fechar os olhos, mergulhar em seu íntimo e fazer perguntas. O poder de que você precisa está lá, mas ele só vai aflorar quando o desejo de mudar sua vida for mais forte do que o desejo de permanecer na mesma situação. É sempre mais fácil culpar os outros pela condição em que se encontra nessa vida. Quando perdemos contato com nosso eu, perdemos contato com a nossa divindade e, como não confiamos em nós mesmos, passamos a não acreditar nos outros. Para algumas pessoas, a dor do passado é tão grande que elas acreditam que a única maneira de enfrentá-la é negando a própria culpa e acusando os outros. Você precisa incorporar seu passado se quiser modificar o seu presente. Se quiser manifestar seus desejos, você tem que se dar conta de tudo o que acontece no seu mundo. Para saber qual será o futuro de uma pessoa, basta olhar para o passado dela. O passado nos leva a concluir que tudo o que podemos esperar do futuro é uma variação daquilo que já temos. Isso faz com que a maioria das pessoas estacione, obscurece a visão delas e destrói seus sonhos. Olhe em volta
e observe como a maior parte das pessoas nunca muda. Se você comparar a vida delas agora e daqui a 20 anos, perceberá apenas uma pequena variação do tema original. Nossos problemas cruciais, sejam eles relativos a sexo, dinheiro, relacionamentos, saúde ou carreira, muitas vezes se conservam dominantes por toda a vida. Nosso passado molda o que dizemos, o que vemos e como vivemos. Algumas pessoas não prolongam apenas o próprio passado, mas também o de seus pais. A dor é passada de geração a geração, e se não for questionada, jamais quebraremos o ciclo. Começamos a renunciar a parte de nós mesmos por causa de nossas convicções mais profundas, que estão relacionadas com a família e com a infância mais remota. O que nossos pais faziam ou deixavam de fazer tinha grande impacto na nossa vida. Os que cuidavam de nós e os professores também contribuíram para o que somos agora. A dor que você sofreu quando tinha 2, 6 ou 8 anos está logo abaixo da superfície de sua consciência. Até que seja transformada, permanecerá sempre ali dirigindo sua vida. A maioria das pessoas jamais explora suas convicções mais profundas para verificar se as escolheu conscientemente. Toda semana conheço gente que quer ser artista ou escrever livros, mas tem a mais absoluta certeza de que não será capaz de realizar seus desejos. Quando pergunto a essas pessoas por quê, elas me dizem que não são suficientemente talentosas ou educadas para isso. Confiam em suas razões, mas não em seus sonhos. E se formos procurar a origem de suas convicções, descobriremos que, com frequência, alguém a quem elas amam lhes disse, expressamente ou não, que não eram capazes de concretizar seus sonhos. Como nunca questionaram essa ideia, elas ficaram presas a ela e nem ao menos tentaram alcançar o que o seu coração desejava. As convicções profundas que regem a nossa vida são mais ou menos assim. Não consigo fazer isso. Isso nunca vai acontecer na minha vida. Não mereço. Não sou bom o bastante para isso. Recentemente, uma moça chamada Halle foi a um dos meus cursos. Ela estava com 21 anos, mas como sofria de depressão e não era capaz de cuidar de si mesma sozinha, morava com a mãe. Quando o curso começou, Halle ficava sentada em silêncio, cabisbaixa e evitava olhar para os outros. Ela tinha um tique nervoso de tamborilar na mesa, o que distraía qualquer um que estivesse próximo a ela. Durante os intervalos para descanso, Halle muitas vezes era encontrada no chão em posição fetal. Eu pedira a todos que fizessem suas refeições na companhia de outras pessoas, mas Halle sentava-se sozinha. No segundo dia, fui até ela e lhe perguntei se ela tinha se apropriado do pobre de mim. Ela me olhou com um sorriso confuso e perguntou: Eu? Não pude deixar de rir. O volume da mensagem silenciosa de Halle era tão alto que soava como um grito para nós. Sentei-me perto dela e perguntei-lhe o que ela imaginava estar comunicando ao mundo. Halle respondeu que não pensava em si mesma como uma pobre de mim. Na verdade, odiava a gente pobre de mim, incluindo sua mãe. Quando minha assistente Raquel e eu mostramos a Halle os comportamentos de que ela apresentava, todas as peças do quebra-cabeça de sua vida pareceram se encaixar. Halle nos disse que bem no fundo acreditava que ninguém pudesse amá-la. Pobre de mim, que era um jeito de conseguir atenção, já que crescera numa casa em que a mãe agia como uma criança, até mesmo falava como uma criança. Halle aprendera a superar a mãe para atrair a atenção. A crença de que não tinha os requisitos para ser amada estava bem escondida da própria Halle, porque ela projetara isso em sua mãe. Ela não conseguia ver a si mesma com clareza. Toda sua energia era canalizada para crer que não era como a mãe.
Mas, quando mostramos a Halle como ela se apresentava a nós, a moça percebeu que seu comportamento era o resultado direto da observação que fazia da mãe. Ao assumir o pobre de mim e conscientizar-se de seu comportamento de menininha, Halle permitiu que os polos opostos a esses traços aflorassem. O que se desenvolveu nela foi: sou uma mulher responsável. Depois de alguns meses, Halle arranjou um emprego e se mudou da casa da mãe para o seu próprio apartamento. Sentiu-se confiante. Ela começou a se encontrar com um homem e a se relacionar pela primeira vez em anos. Assim que descobriu a convicção profunda que comandava seu comportamento, ao examiná-la honestamente, alcançou a liberdade para escolher um novo caminho para sua vida. Adotamos inconscientemente muitas convicções de nossas famílias e o restante das escolhas que fazemos é tingido por essas crenças, sem que jamais nos perguntemos: essa convicção me valoriza? Com frequência estamos apenas seguindo os passos dos nossos familiares. Isso é bom quando a realidade que você adota o faz feliz. Mas, se isso não acontece, questione a situação. O preconceito, a dor, a culpa e vergonha são superáveis. Seus problemas são seus ou você os herdou de gerações anteriores. Muitas pessoas decidiram que não serão como seus pais. Mas precisamos saber que levamos anos assimilando as qualidades positivas e negativas de nossos pais. Eles fizeram o melhor que podiam ao nos dar o passado deles. Não podemos modificar a forma como fomos criados. E quando quisermos procurar lições em nossas experiências, seremos capazes de perceber que cada incidente nos deu a oportunidade de aprender e crescer. Uma de minhas melhores amigas certa vez me disse: agradeço a Deus por tudo o que sofri, pois me tornei uma das pessoas mais desembaraçadas do mundo. Cheguei aonde estou porque aprendi a lidar com toda a dor e a violência do meu passado. Todos os acontecimentos negativos são bênçãos disfarçadas. Alguns escolhem viver sob a ilusão de que as coisas ruins acontecem sem nenhuma boa razão para isso. Mas a dor tem uma função. Ela nos ensina e nos guia para níveis mais altos de consciência. Certa noite, enquanto eu meditava depois de ter visto 6 rapazes sendo algemados e presos na praia, perguntei a Deus: por que numa gloriosa noite de verão esses rapazes acenderam uma fogueira na praia? Uma voz dentro de mim disse que o Espírito Santo estava guiando aqueles moços de volta para casa. Meter-se em confusão era um chamado da força de Deus dentro deles para que despertassem. É comum ver jovens valentões que na prisão leem a Bíblia e assistem aos serviços religiosos, homens que nunca haviam dedicado mais do que 1 hora de sua vida adulta para pensar em Deus, agora procuram respostas em sua alma. Os desafios em nossa vida podem nos fornecer discernimento para nos livrarmos de um passado que sufoca nossas paixões e nos mantém isolados do nosso centro espiritual. Um velho mestre diz: o mundo é um professor para o sábio e um inimigo para o tolo. Nenhum acontecimento é doloroso em si e por si mesmo. Tudo é uma questão de perspectiva. É importante compreender que tudo o que acontece no mundo é exatamente como deveria ser. Não há erros nem acidentes. Vou repetir. Nenhum acontecimento é doloroso em si e por si mesmo. Tudo é uma questão de perspectiva. É importante compreender que tudo o que acontece no mundo é exatamente como deveria ser. Não há erros nem acidentes.
O mundo é um céu paradisíaco e um abismo sem fundo quando compreendemos que não podemos ter um sem ter o outro. Fica mais fácil aceitar o mundo como ele é. Olho para o meu passado cheio de mentiras e de ilusão, dor e mágoa, drogas e sexo, mas sei que, sem todas essas experiências e a escuridão de que me acompanhou durante tanto tempo, eu não teria sido capaz de ensinar como faço hoje. Todos os incidentes do meu passado, as noites insones, as lágrimas derramadas, me deixam um pouco mais perto de cumprir a jornada da minha alma. Ninguém diz aquilo que digo da mesma maneira que eu. Ninguém faz as coisas que faço do mesmo jeito que eu. Eu sou eu e você é você. Cada um de nós é único e todos nós temos uma jornada própria especial. Para extrair sabedoria e liberdade do seu passado, você precisa assumir responsabilidade em relação aos eventos que aconteceram em sua vida. Assumir responsabilidade significa ser capaz de dizer a si mesmo: eu fiz isso. Há uma grande diferença entre o mundo fazer coisas a você e você fazer coisas a si mesmo. Quando assume a responsabilidade pelos acontecimentos da sua vida e pela interpretação desses eventos, você sai do mundo infantil e entra no mundo adulto. Ao chamar para si a responsabilidade pela sua ação ou omissão, você desiste da velha história do "por que eu?" e a transforma em "isso me aconteceu porque eu precisava aprender uma lição. Isso faz parte da minha jornada." Segundo Nietzsche, querer afastar o passado é querer afastar a nós mesmos da vida. É quase impossível encaminhar nossa vida numa determinada direção enquanto não entrarmos em acordo com o nosso passado. Cada acontecimento importante para nós muda nossa visão do mundo e de nós mesmos. O pensamento de rever o passado muitas vezes é assustador, mas é uma parte essencial do processo. Nosso passado é uma bênção que orienta e ensina e que carrega consigo tanto as mensagens positivas quanto as negativas. A dor que sentimos pode ser o nosso melhor professor. Ela nos leva a lugares dentro de nós mesmos a que nunca tivemos acesso. Quantas pessoas escolheriam ficar 20 anos sofrendo para poder descobrir a jornada de sua alma e então completá-la? Se eu não tivesse sofrido tanto, talvez ainda estivesse petrificada no mesmo ponto, expondo-me ao sol sobre uma lancha em Miami Beach, falando a respeito de mim mesma. O positivo e o negativo me fizeram chegar aonde estou hoje. Será que eu concordaria em passar por tudo o que passei para ter o que tenho agora? A resposta é sim. Abençoo o meu passado e o meu sofrimento, mas antes de incorporar o meu lado sombrio, eu o odiava. Eu me magoava com a dor e guardava ressentimento contra aqueles que pareciam viver sem ela. Levei muito tempo até aceitar a responsabilidade pelas minhas ações. Eu tentara com todas as forças não assumir responsabilidades. Só quando fiquei pronta para visualizar uma versão mais elevada da minha vida, percebi que Deus estava procurando me ensinar alguma coisa e que eu só descobriria o dom especial que possuía se atravessasse a escuridão. Hoje eu me esforço para assumir a total responsabilidade pelos meus incidentes do meu passado, a fim de entender que tudo aquilo era necessário para me levar aonde eu deveria chegar. Assumir responsabilidade é uma tarefa difícil. A maioria das pessoas quer assumir a responsabilidade pelas boas coisas que cria na vida, mas
resiste com frequência a assumir a responsabilidade por seus erros. Quando assumimos responsabilidades, tudo pode nos fortalecer, mesmo se nos sentirmos magoados ou envergonhados por algum acontecimento, encontraremos a paz ao saber que, de alguma forma, aquilo está nos ajudando a concretizar nosso sonho ou a orientar nossa jornada. Podemos olhar para nós mesmos e dizer: o mundo é a minha tela e eu desenho esse acontecimento na minha vida para aprender uma lição valiosa. Nós nos tornamos responsáveis por tudo o que acontece e dizemos ao universo: sou a fonte da minha própria realidade. Esse é o centro de energia a partir do qual você pode mudar a sua vida. Enquanto você não encarar o passado, ele estará sempre lá, trazendo mais mesmice para a sua vida. Uma mudança de percepção é tudo de que precisamos. Para modificar nossa percepção, devemos procurar em cada momento do passado até encontrar uma interpretação valiosa que nos permita assumir responsabilidades. Desperdiçamos uma energia preciosa criando razões para explicar por que o erro não é nosso. É sempre mais fácil culpar outra pessoa pelas coisas de que não gostamos no mundo, mas esse é um caminho sem saída. Há sempre sofrimento quando você é vítima das circunstâncias, a dor do desespero e da impotência. Mas você vive num universo em que tudo ocorre por algum motivo. Por isso, procure uma bênção em todos os acontecimentos da sua vida e encontrará a gratidão. Você terá a sensação de ser abençoado. Todos os incidentes, palavras e pessoas que ainda comportam uma carga emocional precisam ser repassados, encarados e incorporados. Temos de refazer nossos passos até chegar à origem da carga emocional. Então, encaramos o incidente e o devolvemos à sua realidade, como parte do nosso passado. Como devemos nos tornar completamente conscientes da influência que o fato teve em nossa vida, passamos a olhar para o incidente de uma perspectiva diferente, que nos permita substituir os sentimentos negativos por positivos, assumindo o controle de nossa vida pela escolha de nossas interpretações, o que nos capacita a incorporar o passado rejeitado e desfaz nossa ligação com outras pessoas. É preciso escolher as interpretações que empurram a nossa vida para frente, em vez daquelas que nos transmitem a sensação de solidão e desesperança. Eu acredito que inventar uma nova interpretação é o caminho mais simples para transformar alguma coisa negativa em positiva. Tudo o que ocorre no nosso mundo é um acontecimento objetivo e não tem nenhum sentido inerente. Cada pessoa vê o mundo através de lentes diferentes, de tal forma que cada um percebe de maneira diferente um determinado incidente. O que produz efeito em nossas emoções são a nossa percepção e as nossas interpretações, e não o incidente em si. Quem nega a responsabilidade e lança acusações são nossas percepções e interpretações. Precisamos tomar uma decisão consciente para mudar nosso mundo pela alteração de nossas interpretações. Ao mudar a interpretação de uma palavra ou acontecimento, não só ela perde a conotação negativa, como devolve a você seu próprio valor. À medida que você for se tornando mais consciente, ficará cada vez mais evidente que é a sua responsabilidade de escolher interpretações que o valorizem. Às vezes, é mais fácil sentir-se vítima, mas uma perspectiva negativa lhe dá a garantia de receber mais carga do mesmo tipo. Quanto mais consciente você estiver dos benefícios da vida, mais rapidamente escolherá suas próprias perspectivas a respeito de tudo o que lhe acontece. Acontecimentos trágicos ocorrem com todos nós. Isso faz parte da vida.
É preciso coragem para enriquecer-se por meio desses acontecimentos, mas se você usar esses períodos para crescer, eles se tornarão bênçãos. Precisamos confiar em que, se fizermos tudo o que é necessário para limpar o passado e assumir nosso sofrimento, encontraremos nossos benefícios particulares, o ouro na escuridão. Se dermos oportunidade ao universo, ele nos dará mais do que conseguimos imaginar. Cada pessoa vem ao mundo com uma missão diferente e cabe a nós desempenhá-la. Dessa perspectiva, você perceberá que todos os acontecimentos do seu passado lhe deram a oportunidade de aprender, crescer, mudar e explorar. Quando nos reconciliamos com o nosso passado, o processo de recuperar nossas projeções fica mais fácil. Emoções e comportamentos rejeitados esgotam em nós o poder e a capacidade de sermos excelentes. Ao negar um único aspecto de você mesmo, você nega uma parte daquilo que precisa para ser inteiro. Cedemos nossos aspectos mais valiosos para aqueles que odiamos e para os que amamos sem saber. Não conseguimos incorporar determinadas coisas porque investimos demais nos juízos que fazemos e em nossos preconceitos. Perdemos a coragem de estar errados, de ser responsáveis. Temos medos de ser imperfeitos, de imaginar que aquelas coisas que mais detestamos nos outros são as coisas que mais detestamos em nós mesmos. Tememos que nosso poder e nosso brilhantismo acabem por nos isolar, porque tudo o que vemos ao redor é mediocridade. Temos tanto medo de ser rejeitados que liquidamos nossos bens mais preciosos para nos ajustarmos ao meio. Foi-nos ensinado que isso era um meio de sobrevivência e agimos assim até o momento em que não suportamos mais a nós mesmos. As emoções nocivas tornam-se então de tal modo dolorosas que criamos situações na vida para provar continuamente que somos inúteis e que não merecemos a realização de nossos sonhos. E só você pode interromper o círculo vicioso. Só você pode dizer: chega, quero a minha grandeza, mereço meu brilhantismo, minha criatividade e minha divindade. Vivi durante anos a experiência dolorosa da falta de confiança em relação aos homens, com quem me relacionei mais intimamente. Eu acreditava que não se podia confiar nos homens e que, se surgisse a oportunidade, eles seriam infiéis. Jamais me ocorreu que isso não tinha nada a ver comigo. Assim, eu perseguia o tempo todo meus namorados, com a ameaça de acabar o nosso relacionamento se eles fizessem qualquer coisa que pusesse em risco a exclusividade da relação. Até que um companheiro me sugeriu que eu estava projetando nele a minha própria falta de confiabilidade. Rejeitei imediatamente a ideia. Com certeza eu era leal e digna da confiança. Mais tarde, depois de uma discussão, percebi que a primeira coisa que fiz foi pensar no próximo homem com quem eu manteria um relacionamento, meu próximo senhor certinho. Nós nem havíamos conversado a respeito de terminar nosso relacionamento e eu já estava fantasiando um caso com outro homem. Mas, como eu me convenci de que aquilo era uma fantasia, consegui negar essa parte de mim mesma. Tão logo fui capaz de tomar conhecimento da minha falta de confiabilidade, parei de projetar minha desconfiança naqueles que estavam à minha volta. Foi muito desagradável descobrir que era eu que criava tumultos nos meus relacionamentos. Minha primeira resposta foi sentir aversão por aquilo que eu encarava como uma parte doentia de mim mesma. Fechei os olhos
para ver se conseguia falar com minha subpersonalidade não confiável. A primeira imagem que me veio à mente foi uma menininha frágil que tremia à simples visão de um homem. Seu nome era Adriana Apavorada. Quando perguntei a ela do que ela precisava para se recuperar, ela me responde: piedade. Ouvir suas palavras e perceber seu medo abriram meu coração. Decidi-me a sentir meu próprio medo e, com os olhos fechados, abracei Adriana apavorada. Ter compaixão por nós mesmos é essencial. Se ela nos falta, ficamos com medo e indispostos em relação à nossa própria pessoa. Já que é intolerável odiar a si mesmo, projetamos esse rancor contra o mundo. Preferimos ser vítimas do mundo a sê-lo de nós mesmos, e ao jogar a culpa no mundo, conseguimos evitar o sofrimento de encarar nosso eu. Agora é o momento de olhar honestamente para todos aqueles em relação a quem você reagiu de uma forma mais intensa: sua mãe, seu pai, seu companheiro, seu chefe ou seus melhores amigos. Faça uma lista de quem são eles e quais as características deles que o irritam. Esse é um processo de descobrimento contínuo. Assim que você se apropriar de uma leva de traços, uma outra se apresentará a você. Se restar algum ressentimento, ele funcionará como uma bandeira vermelha para avisá-lo de que você ainda está energeticamente ligado. Escreva o nome de uma pessoa que o incomoda no alto de uma página. Trace uma linha dividindo a página ao meio e escreva todas as qualidades de que você aprecia nessa pessoa de um lado e todas as coisas de que não gosta do outro. Mesmo quando não gostamos de alguém, normalmente é possível descobrir alguma coisa a ser apreciada nessa pessoa. Assim que incorporamos as qualidades positivas e as negativas, elas ficarão sem carga emocional. Quando possuímos completamente uma coisa de um só lado da balança, muitas vezes isso traz a qualidade oposta para estabelecer o equilíbrio. As pessoas aparecem na nossa vida para que restauremos nossa integridade. A margem de acerto pela qual a maioria das pessoas julga a si mesma é muito estreita. Se tudo que for bom ficar de um lado e o ruim de outro, viveremos no meio, apropriando-nos de uma pequena porção da parte boa e uma pequena porção da parte ruim. Precisamos aprender a viver em toda a extensão da capacidade humana, sem nos sentirmos mal ao fazer isso. Todas as emoções e os impulsos são perfeitamente humanos. Temos que incorporar a escuridão para poder incorporar a luz. Deus, Espírito, Amor. Para mim, eles são uma coisa só. Eles sempre estão lá, mesmo que não os vejamos, à espera de que nós os convidemos. A entrada fica em nosso coração. Quando quisermos abrir o coração a tudo o que existe e começarmos a procurar o lado bom de tudo em vez de ruim, então veremos a Deus, veremos o amor. É essencial que nos lembremos de que quem escolhe o que quer ver somos nós. Da mesma forma, nós procuramos todas as lições que aprendemos nessa vida. Todo incidente, não importa o quanto ele seja horrível, traz um benefício para você. E se você alcançar esse benefício, eu alcançarei o meu, porque eu sou você e você é eu no mundo espiritual. Continua no próximo vídeo. Os áudios estão ficando um pouquinho longos, mas é que são informações tão valiosas para autoconhecimento que eu não poderia deixar de colocar para vocês. Espero que esse vídeo tenha contribuído com você de alguma forma. E se você sentir que pode contribuir com mais alguém, compartilha. E para ser avisado quando eu postar o próximo vídeo,
Ative o sininho para todas as notificações. Gratidão e até mais!